Fala pessoal, seja bem-vindo à nossa plataforma de ensino do Eletricamente. E essa aula aqui, a aula 3, é circuito com diodo. O que a gente tem que achar aqui? Pega aquele enunciado aqui, ó. Ele está falando, ó, calcule a faixa da fonte de tensão de entrada para o correto funcionamento da carga. Ou seja, eu não tenho aqui o valor da fonte de tensão. Então, isso aqui é projeto. Vamos supor, você tem uma carga que é de 1.200 ohms. Você tem ali alimentado ela por um diodo Zener de 20 volts, que precisa de 60 miliamperes para funcionar, e você tem aqui ó, uma resistência de entrada, ou resistência interna, de 220 ohms, certo? Aí ele pergunta, qual que é a faixa de tensão que você precisa ter para o correto funcionamento da carga, sem que o diodo Zener ele se desligue? Se você não sabe, eu falei nas aulas 1 e 2, que nos pontos aqui ó, do diodo A e B, você precisa ter uma tensão de Thevenin que é maior, né, do que o valor de 20 volts ali. Se tiver maior que esse valor aqui de 20 volts, o diodo Zener está funcionando. Mas se tiver menor, o diodo Zener ele não vai estar funcionando, ele vai estar aberto o circuito. Aí, só que para a gente calcular isso, a gente teria que ter a tensão de entrada. A gente não tem, então a gente vai ter outro método de cálculo, beleza? Então, pessoal, antes de eu começar a explicar aqui e já entrar no assunto, já peço que você deixe seu like aí, se inscreva no canal caso não seja inscrito. Se você está buscando aí um concurso para a prova de sargento da aeronáutica na área de elétrica ou eletrônica, a gente tem aqui embaixo o curso preparatório. No caso, é a GS-BET para a parte de eletrônica e a GS-CEL para a parte de elétrica, beleza? Então, é um concurso aí que abre todo ano até 24 anos. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui. Projetei, tem uma fonte, uma carga de 1.200 e preciso ali, né, calcular a minha fonte de entrada, a faixa de tensão. É o que a gente vai fazer agora. Primeiro passo, a gente vai calcular a tensão mínima da entrada, beleza? Tensão mínima da entrada. O que você tem que fazer? Você vai pegar a resistência aqui, ó, da entrada, vai somar ela, 200, mais a resistência da carga, mais 1.200, fecha aqui um parênteses, vai multiplicar pela tensão do Zener, que é o 20, e dividir pela carga, que é o 1.200. Com o calculador aqui, ó, como é que fica? Ó, 200 mais 1.200 vai dar 1.400. Então, fica 1.400 multiplicado para 20, dividido para 1.200. Então, eu vou achar 23,33 volts. Então, aqui, ó, a tensão mínima, ó, V mínimo, calma aí, assenta aqui, é igual a 23,3 volts. Então, essa aí é a tensão mínima, beleza? Agora, o que eu já tenho aqui, ó? Vou botar aqui, ó, VI mínimo e falta calcular o VI máximo. O mínimo está aqui, 23,3 volts, falta o máximo. Quais são os dados que eu tenho? Eu vou calcular aqui agora, ó, eu tenho aqui 60 miliamperes, né, descendo aqui. A corrente que desce aqui é chamada de IL. Então, o meu IL ali vai ser igual ao 20, que está em paralelo com ele, né? Então, vai ser 20 dividido para 1.200. Tem a calculadora aqui, ó, 20 divide para 1.200. Eu vou achar 16,6 miliamperes. Então, aqui, ó, 16,6 miliamperes. Então, essa aqui é a corrente que desce, ó. 16,6 mili. Beleza? É a corrente que está descendo. Então, você tem uma corrente aqui, ó, de 60, que é a do diodo, que está descendo, e tem a de 16 ali. Eu quero saber essa corrente aqui, ó, que passa. Se você lembrar aí de Kirchhoff, a lei das correntes, a soma das correntes que saem no nó é igual à corrente que entra no nó, ou seja, essa corrente máxima aqui, ó, que eu vou chamar de IT. Então, se eu quiser achar meu IT, eu vou pegar a soma de 60 mili mais 16,6, que vai dar igual a
76,6 miliamperes. Então, a corrente que vem aqui, ó, é 76,6 miliamperes. Até aqui, tranquilo. Como é que eu acho agora, então, a tensão máxima? Pensa só comigo. Se eu tivesse algum valor aqui, ó, de tensão, e quisesse achar a queda de tensão aqui nesse resistor, eu pegava a tensão de entrada, subtraía da tensão do N e acharia aqui. Já que eu não tenho ela, eu vou fazer de trás para frente. Eu vou somar, então eu vou pegar a tensão do N e vou somar com a tensão do resistor e vou achar essa tensão aqui. Certo? Repetindo essa parte. Se eu quisesse achar a tensão aqui e tivesse a tensão de entrada, eu pegaria a tensão de entrada, subtraía do N e achava esse cara. Já que eu quero achar a tensão de entrada que eu não tenho, eu vou somar o 20 com a tensão daqui e vai dar a tensão máxima. Ou seja, eu vou ter, ó, a tensão máxima, que é o Vmax. Aqui, ó, é 220 multiplicado por 76 para achar a queda de tensão. Então vai ser assim, ó. 220 multiplicado por 0,0766. Eu vou ter 16,85 volts. Então, é 16,85 volts mais os 20 do N. Então, o Vmax vai dar igual a 36,85 volts. É assim que se calcula. Então, coloca aqui, ó, 36,85 volts. Então, resumindo, eu tenho uma carga de 1.200 com a corrente de 16,6. Para que ela funcione corretamente, o mínimo que eu tiver aqui na minha fonte de entrada é o quê? 23,3 e o máximo é 36,85. Fora isso, o circuito ele se perde, beleza? Então, por exemplo, agora, só para fechar aqui, fechar o 10, calcular aqui a potência da carga. Que às vezes você, como é que eu transformo uma carga numa resistência para colocar no circuito? Que às vezes você tem, tem uma lâmpada de 100 watts. Como é que eu transformo em resistência, né? Então, vamos calcular aqui a potência. Ó. Eu tenho corrente e tenho resistor. Quem lembra da lei de Ohm aí? Corrente ao quadrado, ou seja, 0,0166 multiplicado por ele mesmo, dá esse valor, multiplicado por 1.200. A minha carga ali é 330 miliwatts. Então, aqui, ó, potência é igual a 330 miliwatts. Então, se você quiser achar a potência aí, eu tenho um motor ali, que o motorzinho de carro ele é de 5 watts. Ele precisa de 20 volts para funcionar. Você vai lá, pega essa fórmula e vai achar a resistência. Você coloca aqui e faz todo o circuito. Beleza? Então, só pela lei de Ohm. Então, nosso cálculo é até aqui, um cálculo bem tranquilo, não tem desespero, não precisa gravar a fórmula, é só por análise. Eu peço que você grave essa parte aqui, ó, dessa fórmula aqui, que eu acredito que muita gente não sabia, né? Então, já deixa seu like. Se tiver alguma dúvida aí, pergunta nos comentários. Até a próxima e valeu!